Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos durante esse ano meditando nas Escrituras do Novo Testamento. Nós já passamos por todos os evangelhos, por Atos dos Apóstolos, e agora nós estamos na carta aos Romanos. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 1 até o versículo 5. Está escrito assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amados, nós estamos estudando essa carta aos Romanos e fica bem claro, principalmente se os irmãos estão fazendo a leitura bíblica, lendo o capítulo do dia, acompanhando, se alimentando mesmo dessas verdades, fica bem claro a condição da natureza humana caída, o quanto ela precisava da redenção, quanto ela precisa ser reconciliada com Deus. E Deus efetuou tudo isso por meio de Jesus Cristo. Reconciliou a humanidade consigo mesmo por meio de Jesus. Trouxe paz para a humanidade. É exatamente o que está escrito aqui: paz no relacionamento com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Amados, agora, porque fomos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz em nosso relacionamento com Deus. Não precisamos mais ter medo de Deus. Não precisamos nos afastar de Deus temendo a sua ira. Pelo contrário, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E nós podemos viver essa vida gloriosa. Não precisamos mais temer, não precisamos mais ter medo. É interessante porque isso fala ali no versículo 9, diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E no 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amados, o relacionamento que Deus conquistou para nós, por causa de Jesus Cristo, o relacionamento com Ele, com Deus, é um relacionamento de paz. Não é um relacionamento de medo, não é um relacionamento de condenação. Eu sempre falo que a correção de Deus, ela nunca gera em nosso coração medo, nunca gera em nosso coração condenação. Pelo contrário, a correção de Deus para nós, ela produz um arrependimento genuíno. O que é um arrependimento genuíno? Nós mudamos de caminho, porque arrepender-se é isso, é metanoia, é mudar a direção. Eu paro de viver do jeito que eu vivia antes, entendendo que aquele modo de vida não é o modo que me fará plenamente feliz e satisfeito em Deus, não é o modo que vai glorificar a Deus, e eu mudo a direção, eu mudo a minha forma de viver, ou seja, eu me arrependo. Então a correção de Deus para nós sempre produz arrependimento genuíno, que é mudança de vida, mudança de mente. Por quê? Porque agora que fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Não é um relacionamento em que nós não somos mais inimigos. Não somos inimigos de Deus. Por causa do sangue derramado de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo, quando nós recebemos pela fé
tudo aquilo que Jesus Cristo efetuou, todos os benefícios da obra de Jesus, nós nos relacionamos em paz com Deus. E aí podemos ter esse relacionamento maravilhoso, amados. Sabe, eu vejo muitos cristãos que não têm esse relacionamento, que não conseguem orar. Quando um cristão, ele fala para mim que ele não tem uma vida de oração, que a oração para ele é tediosa, ou ele não consegue desenvolver uma vida de oração, ou então ele não consegue desenvolver uma vida com a palavra, eu logo percebo que a raiz do ensino dele a respeito de quem é Deus está um pouquinho deturpada. Porque talvez ele não consiga ter essa vida de oração, essa vida de intimidade com Deus, porque ele ainda não compreendeu que por meio de Jesus Cristo agora ele tem um relacionamento de paz com Deus. Ele pode falar tudo com Deus, ele pode rasgar o seu coração, ele pode se abrir com Deus. Assim, infelizmente, né, amados, nós temos visto a paternidade humana, natural, muito corrompida, muito deturpada. Então, às vezes a gente fala assim como nós fazemos com o nosso pai. Muitos não têm um pai assim. Então, não vamos tentar comparar com a paternidade humana. Vamos pensar em Deus assim como ele é. Eu gosto, quando falo de pai, eu gosto de pensar naquela parábola que Jesus contou a respeito do filho pródigo, porque ali fala muito sobre o pai, como que o pai se relacionava com os filhos. E aí nós vemos que um filho que errou, ele chega assim todo meio ressabiado, vamos dizer assim, para conversar com aquele pai. Olha, se eu for só um empregado seu, meu pai, ele já estava pensando nisso, eu pequei contra o Senhor, eu errei demais com o Senhor, então se o Senhor me tratar como se trata um empregado seu, eu já vou ficar feliz. Não foi isso que o pai fez. Pelo contrário, o pai, ei, você é meu filho. Coloquem nele uma aliança, um anel no dedo dele para demonstrar que a minha aliança com ele, o meu relacionamento com ele não mudou. Amados, assim é o relacionamento de Deus conosco. Ele é esse pai maravilhoso. Por quê? Por causa da obra de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus e agora temos paz. Podemos levar uma vida de paz com Deus. E essa paz, ela produz em nós algo extraordinário, um relacionamento em que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que por causa de Cristo Jesus, porque fomos reconciliados com Deus, nós nos tornamos participantes da sua glória. É basicamente isso que está falando aqui nos versículos 1 e 2. E aí na continuidade que nós lemos ali no versículo 3, vai dizer que por causa dessa justificação, por causa desse relacionamento de paz, nós podemos participar da glória de Deus, nós também nos gloriamos não só na parte boa, vamos dizer assim, mas nós nos gloriamos nas tribulações também. Como assim? Nos gloriamos nas tribulações? Sim, porque daí a gente compreende o propósito da tribulação. Nós compreendemos que não é porque Deus é mau. Isso está acontecendo comigo, Deus é mau comigo. Não! O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz, um relacionamento de reconciliação. Agora, vivemos tribulações? Sim, mas aí nós podemos nos gloriar nas tribulações porque entendemos o propósito da tribulação. O propósito da tribulação não é a ira de Deus sobre nós, não é nos condenar, não é nos punir, não é nada disso. Olha o que a palavra diz. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, ou seja, um caráter igual ao caráter de Cristo Jesus. E o caráter aprovado produz o que? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amados, a esperança é fruto do amor derramado em nossos corações por meio do seu Espírito. Quando nós olhamos o significado dessa palavra esperança no original grego, ela tem uma raiz da palavra elpos. A palavra utilizada aqui nesse texto no grego é elpis, mas ela tem uma raiz numa palavra primária elpo, que significa um prazer, uma satisfação adiantada. Ou seja,
Enquanto levamos a nossa vida de fé, nós podemos desfrutar dessa satisfação que é viver a vida de Deus, viver no reino de Deus. É essa a esperança que é produzida em nosso coração quando nós entendemos o propósito da tribulação. Amados, isso é glorioso demais. Nós somos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e por causa disso nós temos paz com Deus, ou seja, o nosso relacionamento não é um relacionamento de medo, como eu já falei, não é um relacionamento que fica apreensivo, pelo contrário, podemos rasgar o nosso coração diante de Deus, temos um relacionamento de pai e filho, não esse pai com essa paternidade corrompida que nós temos visto por aí, mas uma paternidade completamente saudável, assim como Jesus nos apresenta nos evangelhos. Uma paternidade que de fato nos ama, quer o nosso bem, e por isso muitas vezes nos corrige, e por isso muitas vezes nos permite viver tribulações, por quê? Porque existe o propósito da tribulação, que é produzir em nós perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança, esse sentimento de satisfação, de alegria, porque sabemos em quem cremos, sabemos a quem pertencemos. Por isso eu quero encorajar você. Se você tem enfrentado tribulações, alegre-se, glorie-se nisso, sabendo que existe um propósito. E amados, aqui eu quero deixar claro a diferença entre colheita de coisas ruins que nós insistimos em plantar, de tribulação. Tribulação é uma coisa e receber a injustiça, vamos dizer assim, porque estamos plantando injustiça o tempo inteiro, é outra. Se o tempo inteiro nós pagamos o mal com o mal, se o tempo inteiro nós vivemos pela carne, cedemos aos desejos impuros da carne, se o tempo inteiro nós cedemos às mentiras, a uma vida de engano, a uma vida de corrupção, vamos colher isso, não tem como. É o que está escrito lá em Colossenses 3:25. Aquele que planta injustiça, colherá injustiça, não tem acepção de pessoas. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. E aqui eu tô falando de uma colheita na insistência, amados. Não tô falando daquele erro que muitas vezes nós cometemos e a gente vai lá e se arrepende e diz, Deus me perdoa. Fiz isso, não devia ter feito, me perdoa. O Senhor vem com graça, com misericórdia. Nós deveríamos pagar por aquilo, mas não pagamos por quê? Porque entendemos ali, meu Deus, não devia ter feito isso. O arrependimento, a correção de Deus que eu falei, né, amados, no princípio. A correção de Deus produz esse arrependimento, essa mudança de vida, essa mudança de mente. Agora, quando nós insistimos, algo que insistimos em fazer, sabemos que estamos agindo na maldade e continuamos agindo na maldade, aí é uma colheita, aí não tem como fugir disso. Agora, tribulação não. Tribulação são situações que enfrentamos e muitas vezes são difíceis, mas nosso coração está ali em Deus, nosso coração está ali disposto, disponível, perseverante em fé na suficiência de Cristo Jesus. É desse tipo de tribulação que eu estou falando, que eu estou mencionando. Por isso que é bom nós deixarmos bem clara essa diferença entre uma colheita de uma vida habitual na iniquidade, na maldade. Por que eu falo vida habitual? Porque todos nós erramos, amados, de muitas maneiras e muitas vezes. Então, não é porque erramos, ai meu Deus, agora, nossa, vou sofrer uma consequência muito séria. Muitas vezes nós erramos e aí nos arrependemos e o Senhor vem com graça. E a gente acaba conseguindo lidar e às vezes nem sofre, vamos dizer assim, a consequência que deveríamos sofrer. Por quê? Porque estamos nesse relacionamento do quê? De paz com Deus. De paz com Deus. Esse é o relacionamento genuíno que a palavra está falando aqui. Por meio de Jesus Cristo temos esse relacionamento de paz. Então, quando erramos, podemos, Senhor, errei aqui, me perdoa, me ajuda. Não quero mais errar, não quero mais cometer o mesmo erro, me ajuda. Me ensina.
me fortalece, me capacita para que eu possa viver de uma forma que glorifique ao Senhor. E aí, muitas vezes estamos vivendo assim, estamos enfrentando tribulações. E aí a palavra nos garante que as tribulações, elas têm um propósito. E o propósito é de produzir perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança é um estilo de vida que espera, mas é uma espera que antecipa a alegria de estarmos em Cristo Jesus. Não é uma espera que nos deixa assim, é só lá no céu. Não, é uma espera que enquanto esperamos, conseguimos desfrutar, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Então existe propósito nas tribulações. Então se você tem enfrentado tribulações, anime-se, coragem. Porque essa tribulação que você está enfrentando hoje, ela produz perseverança. Se você permanecer ali crendo, confiando na suficiência de Cristo Jesus, continua no seu relacionamento de intimidade com Deus, você permanece orando, estudando a palavra, lendo as escrituras, louvando ao Senhor, essa perseverança vai te moldando para que você tenha um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz essa estabilidade, que é uma vida, a esperança é uma vida de estabilidade, mas não uma estabilidade conforme o mundo natural espera, mas uma estabilidade na sua vida espiritual, que ela acaba se manifestando na sua vida emocional, na sua família, nos seus relacionamentos. Uma estabilidade que você sabe muito bem em quem você confia. O medo não atinge mais você, o medo vem, pode até bater a sua porta, mas você não vive mais governado, dominado pelo medo. Você vive em completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. As tribulações têm esse propósito, nos aperfeiçoar de tal maneira que a gente chegue a essa estabilidade. Essa é a vida de esperança, que a gente sabe muito bem a quem pertencemos e sabemos e conhecemos o Deus em quem cremos. Então eu encorajo você, persevere, permaneça confiando na suficiência de Cristo Jesus, não ceda às pressões das tribulações. Porque durante as tribulações nós somos de todos os lados pressionados, mas eu quero encorajar você a não ceder a essas pressões. Pelo contrário, a perseverar em fé na suficiência de Cristo Jesus, porque essa perseverança vai moldar você para que você seja aprovado por Deus, e sendo aprovado por Deus, você terá uma vida estável de esperança, uma vida em que você sabe muito bem em quem você crê e a quem você pertence. E tudo isso, amados, porque eu e você hoje temos um relacionamento de paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor conquistou esse relacionamento para nós. Não precisamos mais ter medo de Deus, não precisamos achar que Ele está o tempo inteiro querendo derramar a sua ira ou nos castigar. Pelo contrário, podemos nos render e deixar Ele nos moldar, deixar Ele agir em nós. Veja que quando a palavra fala sobre caráter aprovado, que a perseverança produz um caráter aprovado, é porque em meio às tribulações nós somos tentados a agir como o mundo age. Mas o Senhor nos convida a agir como Cristo age. Em meio às tribulações, nós perseverarmos em fazer o bem, perseverarmos em orar pelas pessoas, perseverarmos no nosso relacionamento com Ele, lendo a palavra, orando, louvando. Isso tudo, enquanto fazemos isso, Ele vai nos moldando, moldando a forma que nós pensamos, moldando a forma que nós agimos, moldando até mesmo o nosso temperamento. Enquanto perseveramos no meio das tribulações, o Senhor vai nos moldando para que então sejamos o quê? Aprovados, tenhamos um caráter aprovado. Quero encorajar você a viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo teu encorajamento. Pai, obrigada pela obra perfeita de Jesus Cristo, que conquistou para nós esse relacionamento de paz contigo. Obrigada porque hoje nós não somos mais seus inimigos. Éramos inimigos de Deus, mas por causa de Jesus fomos reconciliados contigo e agora o Senhor nos chama de amigos. Obrigada por isso, Pai. Obrigada porque pela obra redentora de Cristo Jesus, o Senhor nos adotou como seus filhos e o Senhor nos trata como filhos amados,
Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada porque não precisamos mais ter medo do Senhor. Não precisamos mais tentar nos esconder do Senhor. Pelo contrário, em cada momento da nossa vida nós podemos correr para o seu colo, para os seus pés, para os seus braços. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada por esse relacionamento de paz que o Senhor mesmo conquistou para nós por meio de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos essa dádiva. A dádiva de vivermos em paz contigo, Senhor, de desenvolvermos um relacionamento de paz. Eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos a plenitude dessa verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.